Olá, estou aqui novamente com uma outra palavra para compartilhar com cada um de vocês, senhores e senhoras, que estão sempre a nos ouvir. Um ensinamento da palavra de Deus para mudar a minha vida e mudar a sua vida. O tema de hoje fala sobre heresia. E esse tema está também no meu blog, onde você pode acompanhar, ler detalhadamente e estudar mais sobre este assunto. Heresia é o tema que vamos falar no dia de hoje. Do ponto de vista cristão, heresia, veja o que eu escrevi, que está no blog, é um ato de se afastar do ensino da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em outras palavras, seria abandonar a fé, abandonar a verdade daquilo que você aprendeu sobre Deus, que está escrito na Bíblia Sagrada. Pois bem, qualquer mensagem, preste atenção, qualquer mensagem religiosa tem um elemento de defesa. Qualquer mensagem religiosa vai ter um elemento de defesa. Até mesmo quando damos testemunho de nossa fé. Então ela sempre vai ter um elemento de defesa. Para isso, veja o que a Bíblia tem de ensinamento para a minha vida e a sua vida. Para isso é necessário colocarmos em prova os que dizem falar em nome de Deus. Os que dizem falar pelo Espírito Santo. Vejamos o que está escrito em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. 1 João, capítulo 4, e versículo 1 ao 3. Veja o que a Bíblia Sagrada nos traz de ensinamento para a minha vida e a sua vida. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Prezado ouvinte da palavra de Deus, que estamos aqui para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade de provar a todos os que dizem falar em nome de Deus e através do Espírito Santo. É tanta gente querendo profetizar, é tanta gente querendo pregar, é tanta gente querendo cantar e dizendo se é de Deus ou não é de Deus. Tanta gente querendo cantar, pregar, se passando ser de Deus. Nós precisamos ter o devido cuidado. O devido cuidado. A maior profecia é a Bíblia Sagrada, porque ela serve para todos os povos, todas as raças, todas as etnias. Serve de ensinamento para a minha vida e a sua vida. Veja, a Bíblia diz assim: não creais a todo espírito. Uma advertência para não acreditarmos em qualquer pessoa que se diga ou que diga estar falando em nome de Deus. Uma advertência para estarmos atentos. Vejamos algumas dicas que eu escrevi no blog para você ter como ensinamento da palavra de Deus. A dica segue da seguinte forma: averiguar e investigar se a mensagem é de acordo com a Bíblia Sagrada. Sejamos iguais aos irmãos de Bereia. Paulo pregava e eles iam nas Sagradas Escrituras analisar se era realmente
aquilo que ele estava falando estava contido, escrito na Bíblia Sagrada. Outro ponto, analisar a procedência desse dito professor, pastor, missionário, líder religioso e etc. Pois precisamos saber se eles têm compromisso com o corpo de Cristo. Quando eu falo corpo de Cristo, eu falo a igreja, pessoas, respeito a estas pessoas, respeito a Deus. Isso você pode ver em 1 João, capítulo 2, e versículo 19. Outro ponto a ser analisado como dica, seu modo de vida. Olha lá em 1 João capítulo 3 e versículo 23 e 24. O seu modo de vida e os seus frutos, ou fruto do seu ministério, serviço. 1 João 4 e 6. Quais são os frutos dessa pessoa? E os frutos, quando a Bíblia se refere, ela está nos ensinando referente ao nosso comportamento, às nossas atitudes. Quais são as nossas atitudes? O nosso comportamento. É isso que a Bíblia está querendo nos dizer, nos ensinar. Por fim, a dica mais importante é saber se aquilo que eles falam a respeito de Cristo, se eles acreditam verdadeiramente, bem como devem colocar em prática a palavra de Deus. Sabe, no ensino secular, algo muito importante que eu gosto muito de compartilhar. A verdadeira educação, ela só é concluída quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu. A partir do momento em que você começa a colocar em prática, significa que você aprendeu aquilo que você ouviu e foi lhe ensinado. Mas quando a pessoa não coloca em prática, tome cuidado. Então, eles devem colocar em prática a palavra de Deus, amando as pessoas, ter uma vida moralmente justa, pois a presença do Espírito Santo não é apenas no sentido espiritual ou místico, mas tem tudo a ver com uma conduta, caráter e personalidade, aonde podemos demonstrar que verdadeiramente somos de Deus. A minha conduta, a sua conduta, tem que ser uma conduta que possa glorificar o nome do Senhor, uma conduta ilibada, uma conduta que as pessoas podem dizer verdadeiramente, essa pessoa nós podemos observar e dizer que ela serve a Jesus Cristo. A palavra de Deus sempre será a receita para a minha vida e a sua vida. Que venhamos cumprir esta palavra de Deus em nossas vidas. Sempre devemos tomar o devido cuidado ao ensinar o que é correto, o que é bíblico, mesmo que venhamos pagar o preço. Hoje, por você falar a verdade, você é cortado de muitos lugares. Não querem te ouvir, não te convidam para pregar, porque não querem ouvir a verdade. Mas aqueles que pregam mentira, oba-oba, que dão profetada, que ficam inventando moda, que banalizam o evangelho, tá cheio assim, ó, de gente aí pregando e com a agenda recheada. E até colocam aí, ó, a agenda aberta. Por que ele está dizendo que a agenda está aberta? Porque ele quer ser convidado. Mas é mais um que você deve tomar o devido cuidado. Não querendo colocar todos no mesmo balaio, mas você precisa analisar quem você vai convidar. Quem você está ouvindo? Será que verdadeiramente está vivendo a palavra de Deus? Nós precisamos viver a palavra de Deus. Temos erros, sim. Nós sempre estamos propensos a errar, como a Bíblia Sagrada nos fala. Mas nós precisamos andar sempre próximo daquilo que é correto. E aí o nome do Senhor é glorificado na minha vida e na sua vida. Então, olha só, sempre devemos tomar o devido cuidado, mesmo que venhamos pagar um preço. Cuidado com estes hereges, porque eles rejeitam o poder do nome de Jesus. Rejeitam a autoridade da inspiração das Escrituras, porque eles inventam moda, mas não pregam aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Bem como distorcem
as Sagradas Escrituras, fazendo uso da mesma, eu escrevi aqui, para vender o Evangelho, para ganhar dinheiro às custas dos outros, para enganar as pessoas. E aí, vendem lenço ungido, água ungida, fazem barganha, questão de oferta, querendo ver quantos temos aqui, de tanto. Veja que eu já falei sobre a questão de contribuir e ofertar. Veja como que nós devemos ofertar a Deus. Veja lá o ensinamento da palavra de Deus e você vai saber se verdadeiramente esta pessoa que se diz falar em nome do Senhor está falando verdadeiramente aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Há viagens à Terra Santa que agora fazem pacote para poder ganhar dinheirinho a nossas custas, para que ele possa ser beneficiado. Tome cuidado. Orações em monte. Deus só ouve a oração em monte. E tome cuidado. A Bíblia diz, entre no teu quarto e feche a porta do teu quarto. Ele está falando, vai falar com ele em secreto. Só você e Deus. E ele vai nos ouvir. Eu não preciso estar vindo na internet ou no WhatsApp para dizer que estou orando na madrugada por você, que não sei o quê. Ore pelas pessoas, mas em sigilo, em secreto, com Deus. E ele vai te ouvir. É o que a Bíblia nos fala. Não quer dizer que você não possa orar de forma coletivamente, mas isso eu vou falar em outro assunto aqui no próximo vídeo. O ponto de tirar benefício às custas do povo é que muitos estão fazendo. Os hereges. Tome cuidado com eles. Nós, como igreja, devemos e temos o dever como missão apontar o caminho da salvação. Devemos advertir os ímpios da condenação eterna. Devemos estimular as pessoas da promessa da salvação, a maior promessa. Não vem com esse negócio de carro novo, casa nova, não. A maior promessa é ter a vida eterna, o nome escrito no livro da vida e acreditar no nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Anunciar que a salvação não vem da nossa autoconfiança, mas por iniciativa de Deus. Ensinar que todo esforço e orgulho humano não é capaz e não é o suficiente para agradar a Deus, para que possamos alcançar a salvação. Mas tudo vem da parte de Deus de forma gratuita. Você não precisa pagar, você não precisa ter barganha com Deus, mas Ele te dá de forma gratuita, através da sua graça. Isso você encontra no livro de Efésios, capítulo 2 e versículo de número 8 e 9. Devemos fortalecer os fracos, falando a verdade. Você vai fortalecer e estimular as pessoas. Devemos ser a diferença neste mundo. Devemos ser o sal nessa terra. Sal é a diferença, é aquele que influencia, mas não é influenciado. Ele tem equilíbrio, ele não é radical e não é liberal, mas ele tem um equilíbrio. E esse equilíbrio encontramos através do ensinamento da palavra de Deus. Veja, Mateus capítulo 5 e 13, ser o sal da terra. Devemos agir de forma contrária à decadência moral da sociedade, influenciando e não sendo influenciado. Devemos encorajar todos aqueles que estão desanimados. Vamos lá encorajá-los, falar a verdade, viver a verdade, dando bom testemunho, dando bom exemplo. E aí vamos estimular essas pessoas e consolar aqueles que estão tristes e combater toda e qualquer heresia. É esse ensinamento que eu tenho para cada um de nós nesta oportunidade que Deus tem nos concedido. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um grande abraço do seu amigo, Pastor Charles Fernandes e família.